Descrição técnica do código de problema OBDII, orifício de referência da detecção de vazamentos no sistema de emissões evaporativas alto fluxo. O que isso significa? Este é um código de problema de diagnóstico genérico, DTC, que normalmente se aplica a veículos OBDII que possuem um sistema EVAP que usa um sistema de detecção de vazamentos. Isso pode incluir, mas não está limitado a veículos da Toyota, Sion, GM, Chevrolet, Hyundai, Pontiac, Volvo, etc. Anedoticamente, esse código parece ser muito mais comum nos veículos da marca Toyota. Embora genéricas, as etapas exatas de reparo podem variar dependendo do ano, marca, modelo e configuração do trem de força. O PCM detectou uma discrepância no orifício de referência de detecção de vazamento do sistema de emissões evaporativas EVAP quando um código P043F é armazenado no seu veículo OBDII. Nesse caso, uma condição de alto fluxo foi indicada. O sistema EVAP foi projetado para capturar vapores de combustível do tanque de combustível antes que eles escapem para a atmosfera. O sistema EVAP utiliza um reservatório ventilado, geralmente chamado de recipiente, para armazenar vapores excessivos até que o motor esteja sendo operado nas condições apropriadas para queimá-los com mais eficiência. A pressão desenvolvida quando o combustível é armazenado atua como propulsor, fazendo com que os vapores passem pelos tubos e, eventualmente, para dentro do recipiente. Um elemento de carvão, contido no recipiente, absorve os vapores de combustível e os retém para liberação no momento apropriado. Orifícios de amostra variados, uma bomba de detecção de vazamentos, um cartucho de carvão, o sensor de pressão EVAP, a válvula de purga, solenoide, a válvula de controle de ventilação, solenoide e um sistema complexo de tubos de metal e mangueiras de borracha que vão do tanque de combustível ao motor compartimento. São componentes típicos do sistema EVAP. O vácuo do motor é usado pelo sistema EVAP para extrair vapores de combustível do reservatório de carvão e através das linhas para o coletor de admissão, onde podem ser queimados em vez de serem expelidos para a atmosfera. O PCM controla eletronicamente a válvula de controle de purga, solenoide, que é a porta de entrada do sistema EVAP. Ele é responsável por regular o vácuo de admissão no recipiente EVAP, para que os vapores de combustível possam ser aspirados para o motor somente quando as condições forem ideais para que os vapores de pressão de combustível sejam queimados com mais eficiência. Alguns sistemas EVAP utilizam uma bomba eletrônica de detecção de vazamentos para aumentar a pressão dentro do sistema, para que o sistema possa ser testado quanto a vazamentos. Fluxo, orifícios de referência para detecção de vazamento podem ser colocados em um único ponto ou em vários pontos em todo o sistema EVAP. Os orifícios de referência para detecção de vazamentos são tipicamente da variedade em linha, de modo que um grau preciso de fluxo possa ser medido com a bomba de detecção de vazamentos ativada. O PCM usa sinais de entrada dos sensores de pressão e fluxo EVAP, em conjunto com o orifício de referência de detecção de vazamentos, para determinar se o sistema de detecção de vazamentos está funcionando corretamente. O orifício de referência de detecção de vazamento EVAP pode ser um pequeno dispositivo do tipo filtro ou simplesmente uma área da linha EVAP que restringe o fluxo para que um sensor de pressão, fluxo EVAP, obtenha uma amostra precisa. Se o PCM detectar uma condição de alto fluxo através do orifício de referência de detecção de vazamento EVAP, um código P043F será armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento 1000 poderá acender. Qual é a gravidade deste DTC? Os códigos de detecção de vazamento EVAP, semelhantes ao P043F, lidam exclusivamente com o sistema de controle de emissão evaporativo e não devem ser classificados como graves. Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de falha P043F podem incluir: nenhum sintoma provavelmente será exibido sibilos ou zumbidos, mesmo com a ignição desligada, eficiência de combustível ligeiramente reduzida. Outros códigos de detecção de vazamento EVAP podem estar armazenados. Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código do motor P043F podem incluir: sensor de pressão EVAP com defeito, controle de ventilação defeituoso ou solenoide de controle de purga, bomba de detecção de vazamento incorreta. Quais são algumas etapas da solução de problemas do P043F? 1.
scanner de diagnóstico, 1 volt, ohmímetro digital, DVOM, e uma fonte confiável de informações do veículo serão necessários para diagnosticar um código P043F. Use a fonte de informações do veículo para verificar os boletins de serviço técnico (TSB) que correspondem aos sintomas e códigos apresentados no veículo que está sendo diagnosticado. Se você encontrar o TSB apropriado, provavelmente o direcionará para a fonte exata do mau funcionamento, sem lhe custar muito tempo e problemas. Se houver outros códigos do sistema EVAP, diagnostique e repare-os antes de tentar diagnosticar o P043F. O P043F pode estar em reação às condições que causaram outros códigos EVAP. Antes de sujar as mãos, conecte o scanner à porta de diagnóstico do veículo e recupere todos os códigos armazenados e congele os dados do quadro. Gosto de escrever essas informações, pois podem ser úteis à medida que meu diagnóstico se desenrola. Depois de fazer isso, limpe os códigos e teste o veículo para ver se o código foi redefinido. Idealmente, você gostaria de testar o veículo até que uma das duas coisas ocorra: o PCM entra no modo de prontidão ou o código é redefinido. Se o PCM entrar no modo de prontidão, você tem um problema intermitente, ou o reparou inadvertidamente, e não há muito o que fazer agora. Se retornar mais tarde, a condição de falha pode ter piorado e você poderá executar outra execução. Se o P043F for redefinido, você saberá que está com um mau funcionamento rápido e que está na hora de procurar e encontrá-lo. Comece com uma inspeção visual de quaisquer cablagens e conectores relacionados ao sistema EVAP aos quais você pode obter acesso dentro de um período de tempo razoável. Obviamente, você não removerá nenhum componente principal para dar uma olhada, mas concentrará seus esforços em áreas de alta temperatura e áreas onde fiação, conectores, linhas de vácuo e mangueiras de vapor possam interferir nos componentes em movimento. Muitos carros são consertados durante essa fase do processo de diagnóstico, portanto concentre-se e faça um pouco de esforço. Conecte o scanner à porta de diagnóstico do veículo e observe o fluxo de dados. Os dados de vazão e pressão EVAP devem obedecer às especificações do fabricante quando o sistema é ativado. Na maioria dos casos, a ativação do sistema EVAP, solenoide de controle de purga ou bomba de detecção de vazamento, pode ser possível usando o scanner. Alguns testes do sensor EVAP precisarão ser executados com o sistema ativado. Use o DVOM para testar sensores e solenoides EVAP para compará-los com as especificações do fabricante. Quaisquer componentes relacionados que não coincidam com as especificações precisarão ser substituídos. Se possível, acesse o orifício de referência de detecção de vazamento EVAP para verificar a contaminação do carvão. Se for encontrada a contaminação por carvão, suspeite que o recipiente EVAP tenha sido comprometido. Antes de testar os circuitos do sistema com o DVOM, desconecte todos os controladores relacionados para evitar danos. Teste os níveis apropriados de resistência e continuidade entre os componentes individuais do EVAP e o PCM usando o DVOM. Os circuitos que não estiverem alinhados com as especificações precisarão ser reparados ou substituídos. Uma tampa de combustível frouxa ou com falha não fará com que um código P043F seja armazenado. Este código é aplicável apenas aos sistemas EVAP de veículos que utilizam um sistema de detecção de vazamentos.